A paz do Senhor, vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, que diz que antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que é chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, acabada a ceia, ele se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele chega diante de Pedro e Pedro pergunta: tu lavas a mim? E Jesus diz: o que eu faço agora você não entende, mas depois entenderás. E Pedro diz: de maneira nenhuma tu me lavarás os pés. E Jesus disse: eu não te lavar, tu não tens parte comigo. A Bíblia diz que Pedro diz: Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça. E Jesus diz: não necessita tão somente de lavar os pés, porque no mais todo você está limpo. A Bíblia diz que Jesus diz para os seus discípulos: assim como eu dei o exemplo, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, que vocês façam isso uns com os outros. O que Jesus está deixando aqui para os seus discípulos e para nós é o grande exemplo de servir. Ele diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavo os vossos pés, assim vocês façam também. E eu fiquei pensando nisso porque Jesus começa a ensinar, a instruir acerca do servir. E a pergunta que fica para nós: como nós temos servido no reino? O que tem subido ao nosso coração, à nossa mente e tem refletido nas nossas atitudes acerca disso? O que será que nós temos pensado e agido? Hoje eu não sou mais um membro, hoje eu sou um pastor. Hoje eu não sou mais uma missionária, eu sou uma pastora. Ou não, hoje eu não sou mais um empregado, eu sou um gerente. Jesus, ele deixa um exemplo muito forte. Como filho de Deus. Como filho de Deus, ele deixa um exemplo claro de servir e de amar. Jesus disse: sabe como que vão conhecer que vocês são os meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. É dessa forma que vão entender e testificar que vocês são os meus discípulos. Será que porque alguém tem um nome, não pode mais lavar os pés de alguém? Será que por causa de um cargo eclesiástico de alguém, não podemos mais estender a mão, lavar os pés? Como nós temos nos conduzido no reino? Porque a palavra de Deus para nós hoje é um despertamento, é uma palavra de despertamento e de amor. Assim como eu lavei os pés dos meus discípulos, assim vocês também façam. Quando Jesus ressuscita, após ser crucificado, ressuscita e ele vai ter com os discípulos na praia. Jesus vai chegar diante de Pedro e perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E o Senhor diz: então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente diz, meio entristecido, meio angustiado, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz: então apacenta os meus cordeirinhos. Pela terceira vez o Senhor Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes tudo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Até após a ressurreição, comprovar e aprovar e comprovar quem ele realmente é, quem ele realmente é. Jesus, ele deixa um alerta: apacenta as minhas ovelhas. Que eu e você possamos despertar nesse tempo, de não acharmos que somos alguma coisa e não podemos mais lavar os pés de alguém, de achar que só porque talvez tenhamos
subido de nível, como alguns podem mencionar por aí, não podemos lavar os pés de alguém. Mas se o Senhor Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, se o Senhor Jesus, sendo Senhor e Mestre, cuidou de nós, cuidou de mim, de você, quem somos nós para não estender a mão para alguém e lavar os pés?